nem brigar. Pra querer gladiar, se o maior mandamento que eles não deixou. Legal, estamos de volta com Antenados na Geral, por aqui pela Boas Novas, e sempre com assuntos muito legais. A gente hoje, tratando assim, estamos no final do ano, né? Tratando um pouco dos rumos da igreja para 2015, a compreensão e avaliação do que foi 2014. E eu pergunto a vocês, dentro daquilo que a gente estava conversando, né? Quais são os novos rumos que a igreja deve tomar em 2015? Eu acho que é até um olhar assim no aspecto do que a gente está conversando, do nosso posicionamento como igreja na sociedade, né? Eu pego até um gancho do que você estava comentando, Braz. Eu que venho de uma família muito tradicional da igreja, sou quarta geração de evangélicos, eu sou do tempo em que missões era um negócio muito relevante na vida da igreja. Era uma pauta da igreja. Eu me lembro dos cultos de missões, me lembro da minha igreja ter missionários no exterior. E eu percebo que o mundo mudou, né? Há pouco tempo eu me encontrei com uma missionária que eu fui mantenedor na minha adolescência, eu fui mantenedor dela na minha adolescência e juventude. Ela está na Índia, só que ela teve que se formar na Inglaterra. Ela é enfermeira nível máximo, tipo mestre em enfermagem. Eu nem sabia que havia mestrado em enfermagem para poder atuar na Índia. E você falava disso, mas eu acho que os nossos jovens e a nossa sociedade cristã, opinião minha, que eu estou colocando para a pauta, ela é muito despreparada para fazer essa missão. Por isso que às vezes tem que ficar aqui mesmo, porque não dá mais para viajar lá para fora, para entrar no mundo árabe sem ter uma profissão, porque aquele papo de ser pastor, ter um visto diplomático, hoje não rola mais. Esse tipo de missão há de se haver um arcabouço profissional e corporativo inserido na sociedade para que a gente seja a luz nessas nações, né? Então, a igreja precisa repensar, como César colocou no primeiro bloco, seus valores acerca de valores do reino, para que ela seja relevante para a sociedade. Senão ela vai viver um gueto, ela não vai fazer missão porque ela vai viver no seu gueto. Exatamente. Se a pessoa for pensar em fazer missões só com a mensagem, chegar lá com a mochila e panfletos, enfim, ainda que seja traduzido, né, hoje já não consegue mais. O Asaf Borba, que é músico, né, ele se formou em jornalismo, né, isso abriu portas, né, para a parte ministerial. Nós temos um missionário que é membro da nossa igreja, a nossa igreja apoia, que ele está no Mali, ali na África. Então, assim, para ele estar ali, tá, além, assim, a sua esposa é enfermeira, e além disso tem um projeto lá agrícola, onde um trator tá sendo comprado e lá as condições são precárias, né? Então, assim, para ele ser bem aceito ali, ele tem que fazer alguma coisa, sabe? Não só pregar. Eu vou pregar o evangelho. Mas ele tem que estar contribuindo com aquela sociedade ali, com aquela comunidade. Aí sim, mas só pregar por pregar, hoje não... Você sabe, Braz e Lincoln, eu acho que isso que você falou é pertinente, absolutamente pertinente. Nós temos professores de escola de futebol que estão hoje fazendo missões, médicos, tanta gente boa fazendo. Mas nós precisamos, como igreja, despertar para coisas muito simples. Nós temos uma parceria com o Jairo de Oliveira, missionário na África, hoje está no Quênia. Ele esteve no Sudão durante muito tempo, mas hoje está no Quênia. Eu vi o testemunho dele, muito ele é extraordinário, extraordinário. Histórias e ele assim. foi a Moçambique esses dias e ele descobriu que para cada 10 líderes da igreja cristã moçambicana, apenas um tem um exemplar da Bíblia. Nós estamos falando disso. Aí aqui na igreja brasileira, cada um de nós, crentes, não é só líderes, tem 10 Bíblias em casa. E nós estamos discutindo já a cor do avião que nós vamos comprar. Não é mais a cor do carro, é a cor do avião. E tem irmão nosso no planeta que não tem Bíblia. Então, assim, eu sei que a gente tem que fazer coisas absolutamente coerentes com o nosso tempo, formação, entrar nesse país de outra maneira, com inteligência, com a formação, mas nós também não podemos deixar de fazer as coisas mais óbvias. Então, o que nós fizemos lá como igreja? Nós somos uma pequena igreja em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, nós estamos num programa nacional. Nós vamos mandar 10 mil Bíblias para Moçambique. Não é para que a gente apareça, para que a gente possa... Não, mas é porque há uma necessidade. Aí o que aconteceu? Por causa disso, a Angola ficou sabendo. E já pediram Bíblia também. Então nós estamos tomando uma decisão na igreja de, claro, nós ajudamos a sustentar missionários na Bolívia, ajudamos na Europa, na África, mas vamos fazer um esforço enorme para mandar Bíblias para toda a África de língua portuguesa. Por quê? Nós precisamos mandar os engenheiros, os cristãos engenheiros, os cristãos médicos, os cristãos enfermeiros, os cristãos jogadores de futebol. Nós temos que mandar isso tudo mesmo.
Só que não podemos deixar o óbvio. E a gente está, sabe, gastando uma fortuna com coisas que não mudam nada e nem ninguém e deixando faltar o alimento da palavra de Deus na casa de crentes fervorosos. Há um vídeo no YouTube de os chineses recebendo a primeira Bíblia. Não sei quem já viu, procure lá, chineses recebendo Bíblias. Gente, é de cortar o coração. Eles beijando a Bíblia e chorando, recebendo a primeira Bíblia da vida. E nós estamos aqui patinando na liberdade, patinando na possibilidade, patinando na riqueza e nos curvando muitos, e eu não vou me excluir disso não, nos curvando a mamão mesmo. Nós estamos fazendo uma opção por mamão mesmo nesses dias. E a gente tem que rever isso, porque a noiva de Jesus é pura, o bispo. E ela não pode se comprometer e nem se sujar desse jeito. Mas nós olhando também com esse prisma de missões, eu vejo que dentro do nosso país, no Brasil, há muitos lugares em que há uma necessidade de se fazer missões e muitos vão lá para fora e muitas vezes perdem até o alvo verdadeiro da missão. Então, há uma necessidade no nosso país, nos nossos interiores, nos nossos estados pobres, carentes. Você sabe que tem lugares aí que você, até para chegar lá, você tem que caminhar. Mas aí é a simultaneidade da vocação. Quando o Espírito Santo vem... O Brasil é muito grande. É simultâneo, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até o confim da terra. Então, há uma simultaneidade na vocação missionária da igreja. Pegando esse gancho aí que o Lincoln falou, o que hoje dificulta também esse projeto de missões são os próprios crentes. Eu participei de um evento, uma viagem para Israel, que eu faço caravana para Israel, e um pastor disse, estou levando livros, levando Bíblia para distribuir, muita quantidade. E os irmãos podiam me ajudar, cada um levava um pacotinho, porque se você botar, você vai ter que pagar taxa, tem que pagar o quê, vai sair caro para ele. Rapaz, tinha irmão me procurando, isso aí não é pecado, não? Rapaz, isso aí o cara vai doar de graça lá, é o evangelismo, nós vamos ajudar. Então, os próprios crentes, às vezes, criam barreira, é incrível isso. Então, ele percebe, eu não vou fazer isso, não, que para mim isso é pecado. Não, é porque ele não se interessa, porque ele não tem amor por aquilo, porque ele não entendeu o projeto e nem quis entender. Então, muitas das vezes, nós vamos ter que vencer esses obstáculos dentro das nossas igrejas para que essas missões possam atingir o seu alvo, que há uma necessidade, como você falou, muitos países aí são proibitivos, proíbe a entrada da Bíblia. Então, você vê que há países hoje que matam. Se pegar você com a Bíblia, se pegar você pregando, te manda. Hoje ainda nós temos isso. Então, há uma necessidade, sim, agora há uma necessidade de que esse missionário seja trabalhado, esse missionário venha entender realmente qual é o projeto com o qual ele está se envolvendo, para que não dê nada e desanime os outros. Eu entendo o que você quis dizer, Lincoln, dentro de uma perspectiva de que, há um tempo atrás, quando se pensava em missionário, se pensava naquele cara que, assim, o que você fez na vida? Estudou até a 4ª série, nunca fez uma faculdade, nunca se interessou, não, então vou mandar você para não sei aonde, você fazer missões, não sei o quê, vai ser uma bênção e tudo mais. Então, durante muito tempo se entendeu missões como aquele cara que não está fazendo nada aqui, é o piorzinho daqui, né? Dentro do contexto da Bíblia. Boca ruim da dentro congregação. da Bíblia se mandava os melhores, né? Aqui não, agora a gente manda os mais ruinzinhos, a gente manda para o campo. E entendendo a nossa realidade de hoje como mundo, as necessidades sociais, das demandas sociais, e tem se tornado um meio de nós alcançarmos as pessoas por meio disso, é urgente essa profissionalização dos missionários que vão para o campo. Mas, por outro lado também, eu tive a experiência de uma menina que a gente tem que tomar cuidado do papel que isso toma no campo e na centralidade da missão. Por quê? Uma vez eu tive com uma menina em que ela passou 2 anos num treinamento de uma grande escola de missões, e quando ela foi fazer o prático dela foi levar bêbados de Cabo Frio, ela veio para Cabo Frio fazer o prático, levar bêbados para o hospital para tomar glicose. Porque a missão dela deixou de ser evangelística e se tornou social. Humanitária. Se tornou humanitária.
entendeu? Uma vez eu conversando com um rapaz, justamente sobre isso, que eu falei, pô, isso é postagem de Facebook, né? Eu falei, pô, então quer dizer que se o missionário não for um assistente social, ele não pode pregar o evangelho? Ele só pode pregar o evangelho se ele tiver uma cesta básica na mão? Aí um rapazinho postou lá, eu vejo mais Cristo no pão do que na palavra. Aí eu falei pra ele, bom, então a sua Bíblia que você leu tá equivocada, porque o evangelho é uma mensagem. E é o pão. A mensagem, Exatamente. Então, assim, se me faltar a cesta básica, a mensagem, o evangelho continua sendo vivo porque é a mensagem. É claro então, que assim, é muito interessante esse debate, vale até um programa sobre isso, para a compreensão de missões, né? Mas a minha colocação é muito da compreensão da igreja ter isso, entre aspas, na sua agenda, assim, na sua função como eclésia, de para fora, entendeu? Porque quando a gente olha 2014, quando eu vejo a igreja brasileira, eu vejo ela muito de uma forma preocupada com seus próprios problemas. Em si mesmada. Né? Em si mesmada, num egocentrismo, parece que a gente gira em torno de nós mesmos, entendeu? Denominacionalmente, estruturalmente, hierarquicamente, midiologicamente, sei lá, tudo em torno da gente. Então, quando eu fiz essa colocação, eu entendi, era uma visão de rumos da igreja. Mas eu entendo o que você fala. Eu acho que isso deve ser debatido e conversado para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo no mundo todo, né? Agora, é interessante a gente perceber que missão, tem uma pregação do Ed Renekiewicz muito legal sobre isso, quando ele fala do id, que na verdade não é id, é indo, né? E porque esse isolamento é esse id, que parece que é para alguns. Então, nem todos estão envolvidos. A igreja como um todo, parece que ela não está envolvida nessa missiologia. Então, a dona de casa, ela prefere orar ou dar uma oferta para o missionário ir, mas ela não vê missões no seu prédio. Sim. Ela não vê missões com a vizinhança. Ela não vê missões em relação à proporção de estrutura que ela pode dar para seus filhos e seu marido e proporcionar o evangelho no mundo. Então, é essa condição de igreja. Exatamente essa ideia com a psicologia, o id foi abandonado pelo ego e pelo superego. Então, por causa disso, a gente tem uma igreja que é muito ególatra e vai pouco na direção do outro. Exato. Brincando com a psicologia, porque cada uma dessas questões tem um significado muito mais profundo do que isso que eu estou dizendo. Mas a igreja de hoje, que a gente faz parte nesse aspecto, sem se excluir, porque não adianta a gente se excluir, nós estamos dentro dela. A gente não taca pedra na igreja porque a gente está dentro dela, né? Se a gente for tacar, é para cima, para cair na nossa própria cabeça. Então, assim, a gente tem que ter a ideia de que nós estamos vivendo um momento de uma egolatria muito grande. E a gente está se bastando demais e deixando o nosso próximo também, de lado. Pastor, Eu preciso ir pro break, eu preciso ir pro break. Ele precisa. do Eu break. preciso do jeito que ele está fazendo. Mas eu volto contigo, Bispo. Eu volto contigo, Bichoel. No próximo bloco a gente Dá um volta break para ele aí. com pô. mais Antenados na Geral, conversando sobre os rumos da igreja, avaliando 2014, olhando para 2015, é claro, sempre na edificação do corpo de Cristo, aqui que possa trazer edificação para a sua vida também. A gente volta no próximo bloco com mais Antenados na Geral.